acho ele o máximo. Decorei frases de seu livro. Sensacional. Salomé é uma peça linda. Assisti 2 vezes. Queria conhecer Oscar Wilde pessoalmente. O Oscar Wilde, casado com um homem. Eu não acredito. Mas ele não tinha esposa e filhos. Que mundo é esse? Pederasta. Ele nunca me enganou. Vou proibir os seus livros em minha casa. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Você está condenado à prisão por 2 anos com trabalhos forçados por crimes de natureza sexual. Cala a boca! Quero essa boca! Aê, chama o guarda! Eu quero dormir! Cala essa boca! Silêncio! O que está acontecendo aqui, C33? Cala a Meus boca! ouvidos! Eu sinto dores! Aqui neste lugar é comum sentir dor. Mas depois das 22 horas, temos que manter o silêncio. Ai, eu preciso de um médico! Oh, precisa de um médico! Ora, ora! Onde você pensa que está, C33? Em algum hotel em Paris? Depois da estreia de mais um sucesso? Eu não suporto a dor! Os médicos da prisão já examinou todos os prisioneiros esse ano, 73. E segundo ele, a sua saúde está ótima. Eu não vou conseguir dormir! Faça o que quiser. Apenas eu não quero barulhos. Conheço os regulamentos. Desobediência, leva solitária. C33, olhe para mim quando eu falar com você. Quem poderia imaginar o grande Oscar Wilde preso? O grande Oscar Wilde preso? O grande Oscar Wilde preso? Boa noite a todos! Está no ar mais um programa Século XXI. E tenho orgulho de receber hoje o grande Oscar Wilde, premiado autor de livros e peças teatrais. Seja bem-vindo ao Século XXI. Eu agradeço o convite e me sinto muito honrado. Aliás, fazer parte do século XXI não é para qualquer um. Realmente, século XXI não é para qualquer um. Bom, importante. Lembramos que devido à pandemia de Covid-19, esta entrevista está sendo realizada dentro das normas de segurança que o distanciamento social nos proporciona. Sr. Wilde, ou devo chamá-lo de Oscar? Sr. Wilde, por favor. Muito bem. Sr. Wilde, saiba que até os dias de hoje existe uma simpatia pelo seu pensamento. Sim, eu sei, e ser adorado é tão fatigante. O senhor escreveu: as pessoas de gosto refinado dominarão o mundo. Estamos no século XXI. Elas dominam o mundo? De forma alguma. É triste ver que chegamos ao século XXI e praticamente nada mudou. Não conhecemos ninguém entre um espírito que se expresse livremente. A sociedade geralmente condena o pecador. Mas quem nos envergonha é o imbecil. A imbecilidade é nosso único pecado. O senhor disse que no século XX acabariam todos os preconceitos. Estamos no XXI. O senhor acha que isso se concretizou? Presságios não existem. E o destino não nos manda mensageiros.
Aliás, ele é cruel ou astuto demais para isso. E dizem que o senhor foi um crítico mordaz das mulheres? Outro absurdo. As mulheres fazem coisas perigosas. Essa qualidade que mais admiro nelas. As mulheres pertencem ao sexo cuja obstinação nos fascina. Toda mulher é uma rebelde, em uma luta selvagem contra si mesma. Pena que elas estragam todas as histórias de amor, tentando fazê-las durar para sempre. Nos fale então sobre o amor. Deve lembrar que fui casado. Os homens casam-se porque estão cansados, as mulheres por curiosidade. E ambos se decepcionam. O único encanto do matrimônio é tornar necessária uma vida de engano para ambos os lados. As mulheres nasceram para que as amemos, não para que as compreendamos. Naquela festa, ele me despiu e mergulhou na minha alma, só com o seu olhar, singular e um tanto jocoso. Fiquei encantada e surpresa ao mesmo tempo diante daquele grande homem, culto, inteligente e muito galanteador. Naquele instante, eu senti que ele me amara com o mais puro dos amores. E eu, sem resistência nenhuma, submeti-me a este amor e me entreguei à cobiçada posição de Senhora Wilde. Fomos felizes. Éramos uma família feliz. Até o momento em que soou o sino translocado da paixão e o transformou em outro homem. Tanto tempo vivendo sob a sombra de uma figura ilustre, aclamada, e depois somente a vergonha e humilhação. Tive que me retirar de cena, pois já não era mais a protagonista. Um escândalo monstruoso me arrastou para longe e obrigou-me a viver no anonimato. O meu coração foi incapaz de odiar ou condenar. Eu escolhi viver somente com as minhas boas lembranças de um homem fascinante que só quis amar. Eu não falo de amor, falo de tentação. E a única maneira de se livrar de uma tentação é ceder a ela. Foi isso que aconteceu comigo. Quando o vi pela primeira vez, nossos olhares se cruzaram. Eu senti uma coisa que eu não sabia explicar. Só sabia que estava frente a frente de alguém cuja personalidade tão fascinante me absorveria, se permitisse. A natureza, a alma, minha própria arte. Sentia que estava à beira de uma crise terrível da minha vida. Tinha a sensação de que o destino guardara para mim alegrias requintadas, tristezas requintadas. Eu já havia visto Oscar Wilde outras vezes. Em festas. Sempre em festas. Mas eu não ousava me aproximar daquele grande homem. Mais uma vez, eu ousei. Permita-me, senhor. Permita-me, senhor. Alfred Douglas, jovem e brilhante poeta. Oscar Wilde, o dramaturgo e romancista consagrado.
Gostaria de tomar uma taça taça comigo? de vinho comigo? Eu ia convidá-la a tomar uma taça de vinho comigo. Eu ia dizer a mesma coisa, Sr. Wilde. Sr. Wilde, desculpe a franqueza, mas queria conhecê-lo há muito tempo. Sonhava com este dia. Lutava contra este anseio. E posso saber o motivo de tanto anseio, Lord Alfred Douglas? O retrato de Dorian Gray. Leu meu livro, Lord Douglas? 10 vezes. Decorei trechos, inclusive. Precisava conhecer seu autor. Precisava conhecer você. Leu trechos? A renúncia aos nossos desejos amargo e corrompe as nossas vidas. O corpo peca apenas uma vez. E depois que peca, se satisfaz com o pecado. Bem, agora eu preciso ir, jovem Lord. Foi um prazer conhecê-lo. Quero ir com o senhor, Sr. Wilde. Permita-me, por favor. Quero ouvir suas histórias e participar de suas fantasias. Ninguém fala tão maravilhosamente como o senhor. Creio que já falei por demais hoje, Lord Alfred Douglas. Agora quero apenas observar a vida. Quer vir observar comigo? Não posso acreditar no que vejo. Oscar Wilde seduzindo meu filho. Aguarde, sodomita. Fica assustado, Ryan, com o que vê na prisão? Pois saiba que eu admiro muito Oscar Wilde, seja pelos seus livros, peças de teatro, ou mesmo por sua coragem em assumir a sua vida do jeito que ele se sente inclinado a vivê-la. Ah, Ryan, como eu gostaria que você trocasse de profissão. Eu não queria que meu irmão estivesse do lado da opressão. Lembra a nossa infância? Só opressão. Se fosse por papai, eu nem teria aprendido a ler, e ler é que nos abre a mente para aprender, e aprender é a própria liberdade. Imagino o que foi para ele ter uma filha, mulher, negra e que gosta de ler. Não, eu não queria que você se tornasse como o papai. Eu lamento que agora você também esteja usando de opressão para com as pessoas. Talvez Oscar Wilde tenha sido tão amado pelos homens que os mesmos resolveram destruí-lo. Como o próprio diz, só destruímos quem amamos. Lembra que eu comentei com você sobre o livro Rochinol e a Rosa de Oscar Wilde? Não há nenhuma rosa vermelha no jardim, repetiu o estudante, com os lindos olhos cheios de lágrimas. Ah, como depende a felicidade de pequeninas coisas. Já li tudo quanto os sábios escreveram. A filosofia não tem segredos para mim, e contudo, a falta de uma rosa vermelha é a desgraça da minha vida. Eis, na verdade, um apaixonado, pensou o Rochinol. Do que eu canto, ele sofre, aflige o que me alegra. Grande maravilha, na verdade, o amar, mais precioso que esmeraldas e mais caros que opalas finas. Pérolas e granada não podem comprá-lo, nem se oferecem nos mercados. Mercadores não vendem, nem o conferem em balanças a peso de ouro. Chora por causa de uma rosa vermelha, informou o Rochinol. Por causa de uma rosa vermelha, exclamaram. Que coisa ridícula! E o lagarto, que era um tanto irônico, riu à vontade.
Que coisa imbecil o amor, resmungou o estudante afastando-se. Nem vale a utilidade da lógica, porque não prova nada. Está sempre prometendo o que não cumpre e fazendo acreditar em mentiras. Nada tem de prático, e como neste século o que vale é a prática, volto à filosofia e vou estudar metafísica. Retornou ao quarto, tirou da estante um livro empoeirado e pôs-se a ler. Insensatez dos homens, superficialidade na vida, sem apreço ao sentir. Tudo isso leva os homens às prisões, a cometer injustiças, intolerâncias, desrespeito, a derramar sangue. Já refletiu sobre isso, Ryan? O porquê das prisões? Aí estão, escritor. As folhas que tanto desejava. E lembre-se, a condição é que preencha todas essas folhas e, uma vez escritas, serão analisadas pela direção do presídio. Se o que escreveu não for nada ofensivo, receberá mais folhas. Os seus manuscritos também não serão enviados a ninguém. E o senhor poderá retirá-los no ato da sua libertação. Compreendeu, C33? Sim, tudo compreendido. Eu gostaria de lhe agradecer. Qual o seu nome? Ryan. Guarda Ryan. Obrigado, Guarda Ryan. Escrever vai me fazer sentir vivo novamente. O que pretende escrever, C33? Histórias. Histórias que não estão nem nos seus livros, nem nos de ninguém. Eu nunca li um livro em toda a minha vida. Mas terminou os estudos, né? Eu cheguei bem em redação na escola, pintura também. Mas o meu pai me matriculou numa escola militar. Queria que eu tivesse uma profissão de homem. Fez a minha matrícula na escola e no ano seguinte abandonou minha mãe e meus irmãos. Que belo exemplo de homem o seu pai, né, Guarda Ryan? A minha irmã leu o Rouxinol e a Rosa, livro seu, C33. Ia falando que você escrevia muito bem. Quer dizer, eu não entendo como um homem tão inteligente como você veio parar aqui, nesse cárcere. É uma longa história. Eu não estou interessado, C33. Apenas cumpra a regra do cárcere. Sem barulho após as 22 horas. Apenas 2 folhas em branco. Alfred, fosse qual fosse a sua postura para comigo, eu sempre soube que você me amava. Apesar da minha posição no mundo das artes, o interesse que minha personalidade despertava, meu dinheiro, o luxo em que vivíamos. Os 1001 detalhes que tornam a vida tão cheia de charme e tão deliciosamente improvável. Enfim, todas essas coisas eram elementos que exerciam sobre você um fascínio e o faziam ficar ao meu lado. Apesar disso tudo, sempre havia alguma coisa além, uma estranha atração. Você me amava mais do que qualquer outra pessoa, mas eu não suspeitava que em você existia uma terrível tragédia, embora de maneira inteiramente diversa, que esta que me atingiu. Em você, Alfred, o ódio foi mais forte que o amor. O ódio que você sentia por seu pai foi de tal estatura que ele venceu, ultrapassou e obscureceu o seu amor por mim. Não havia uma luta entre esses dois sentimentos. Ou se havia, era mínima. Você não se deu conta
que não há espaço para esses dois sentimentos em uma só alma? O amor é alimentado pela imaginação, através da qual nos tornamos mais sábios do que supomos, melhores do que nos sentimos, mais nobres do que somos. Podemos ver a vida como um todo. Tudo que é bom e pelo bem concebido é capaz de alimentar ao amor. Mas ao ódio, qualquer coisa pode nutrir. E nosso programa Século XXI prossegue com essa tão aguardada personalidade, Oscar Wilde. O senhor foi acusado no início da carreira de plágio de poetas ilustres ao seu tempo, como Rossetti e Baudelaire. O que teria a dizer sobre isso? Não tenho nada a declarar, a não ser a minha genialidade. O senhor sofreu muito depois do escândalo que terminou em sua prisão. Mas hoje seu julgamento ele é visto como um caso de repressão moralista. O senhor virou uma espécie de mártir da liberdade sexual? Como é que o senhor vê isso? Sinceramente, os escândalos que me envolvem não me atraem em nada. Agora, os escândalos que envolvem as outras pessoas, estes sim, pois eles trazem o encanto da novidade. Soube de um espetáculo em que o senhor apareceu de salto alto e unhas pintadas, lendo em voz alta cartas que escreveu para Lord Douglas. Senhor Wilde, qual a sua opinião sobre o crescimento da transexualidade em nosso século? Em resumo, todo grande homem sempre terá os seus discípulos. E um grupo de teatro resolveu prestar ao senhor uma homenagem, encenando um dos seus grandes sucessos. Vamos assistir agora a um trecho do espetáculo Salomé. Onde está aquela que se entrega aos assírios e aos jovens do Egito? Diga a ela que se levante do leito da sua lascívia, do seu leito incestuoso, para que possa ouvir as palavras daquele que prepara o caminho do Senhor, e para que possa se arrepender dos seus pecados. Não é certo casar com o próprio cunhado. Não é certo casar com o próprio cunhado. Não é certo casar com o próprio cunhado! Mandai-o calar! Eu não quero ouvir a sua voz. Este homem está sempre a levantar insultos contra mim. Ele não disse nada contra vós, Herodias. Além disso, é um grande profeta. Profeta? Eu não acredito em profetas. Sabes muito bem que é a mim que ele procura injuriar. E tu, nada fazes. Afinal, sou sua esposa ou não, Herodes? Sim, Herodias, és a minha esposa. Mas começasses por ser esposa do meu irmão. Foste tu que me arrancaste dos seus braços. Salomé. Salomé, dança pra mim. Peço que dances. Estou triste esta noite. Estou imensamente triste. Quando cheguei, pisei em sangue, o que é mau agouro. Eu vi um bater de asas colossais. Não sei o que acontecerá. Estou triste esta noite.
Então dança, Salomé. Se dançares, pode pedir o que quiseres. Dou-te tudo. Dança, Salomé. E depois pede, que eu te darei até mesmo metade do meu reino. Dar-me-ás o que eu te pedir, Tetrarca? Tudo o que pedires, Salomé, até mesmo metade do meu reino? Jura, Tetrarca? Juro, Salomé. Tetrarca, juraste? Jurei. Eu dançarei, Tetrarca. Admirável, admirável! Vê, Herodias, tua filha dançou. Salomé, eis aqui sua paga. Quero num grande prato de prata a cabeça de Iocanaã. Muito bem dito, minha filha. Vê o que me pede, Salomé? A cabeça de um homem que é considerado santo pelo seu povo? Ah, Salomé, pede-me metade do meu reino, pede-me o templo de Salomão ou o mar da Galileia. Eu lhe darei. Ela pede a cabeça do blasfemador. Cale-se, Herodias. É a Salomé que falo. Filha, ele jurou. Um rei tem que manter sua palavra. Ele cobre sua mãe de insultos, diz coisas monstruosas sobre mim. Não ceda, minha filha, não ceda. Quero a cabeça de Iocanaã. Quero num grande prato de prata a cabeça de João Batista. Que seja feito o que ela pede. Jurei, não juro mais. Se não cumprir o juramento, será horrível. Mas se eu cumpro, também será horrível. Tu não quiseste que eu beijasse a tua boca, Iocanaã? Pois vou beijá-la agora. Não lhe tinha dito? Vou beijá-la agora. Por que fechaste os olhos? Por que não me olhas? Terás medo de mim? Eu estou viva e tu morto. Pertence-me à tua cabeça. Posso fazer dela o que quiser.
Dá lá os cães e as aves do céu. Ai, ô Canaã, e ô Canaã, foste tu o único homem que eu amei. Era princesa e tu me desprezaste. Era virgem, ó Canaã. Tomaste a minha virgindade. Era casta e lançaste-me nas veias o fogo do amor. O mistério do amor é muito maior que o mistério da morte. O senhor foi acusado de um crime. Em sua opinião, qual foi o seu crime? Eu tive minhas ilusões. Acreditei que a vida era uma comédia brilhante. Mas você apostar toda a sua vida em um lance de dados não é fraqueza. É uma coragem terrível. A sociedade geralmente perdoa o criminoso, mas não perdoa o sonhador. Sinceridade demais é fatal. Muita gente abre falência quando aposta de forma excessiva na prosa da vida. Ser arruinado pela poesia foi uma honra. Preciso falar com você. Não vai me falar coisas sérias. Nada é sério hoje em dia. Pelo menos não devia ser. É a seu respeito. Não demorarei mais que meia hora. Pois bem, meia hora. E o que é meia hora dedicada a ouvir um pai? Fala como o melhor dos pais. Meia hora te ouvir é muito. Meia hora é demais a alguém que não dedicou nada a mim. Está sendo injusto. Injustiça foi o que você fez a mim e a minha mãe. Ah, gosta de dama como sua mãe. Um teatro dentro de você, como ela. Alfred, é exclusivamente para o seu bem o que eu vou falar. Nunca pensaste em mim? Mas diga logo então o que quer, papai. Pois bem, filho, todo cavalheiro deve ter interesse pelo seu bom nome. O homem jamais deve ser vil ou degradado. Prefiro não acreditar nos rumores que ouço a seu respeito. O pecado fica escrito no rastro de um homem. É impossível apagá-lo. Quando o homem perdido tem um vício, ele demonstra nas linhas da boca, no peso das pálpebras, até nas formas das mãos. Mas eu vou direto ao assunto. Toda a sociedade comenta sobre sua amizade, sobre seu excessivo convívio com o escritor Oscar Wilde. Chega! Está falando de assuntos que desconhece. Eu disse toda a sociedade comenta. Eu sou um poeta reconhecido. Oscar Wilde, um escritor de sucesso. Neste país, basta que um homem tenha talento para que as línguas vulgares se debatam contra ele. E que vida levam esses pretensos campeões da moral? Esqueces, papai, que esta é a terra natal da hipocrisia? Onde, inclusive, o grande Marquês Queensberry é o rei, presidente e ministro? Quer me julgar a partir do seu próprio pecado? De ter uma relação sodomita com Oscar Wilde. Ah, você não pode me julgar também? Um pai desnaturado que abandonou mulher e filhos. Se eu tiver certeza de que dizem a verdade, eu mato vocês dois. A tiros! Por isso,
Eu digo a você, Oscar, fique. Não fuja para a França. Enfrente a situação como o homem que você é. Eu não criei filhos para covardia. Lembre-se de mim, da história da sua mãe. Quando mais jovem, eu fui militante e escrevia tiradas em forma de versos e poemas contra os ingleses. Eu desempenhei um papel central no movimento separatista da jovem Irlanda. É claro, eu não assinava com meu próprio nome. Eu usava o pseudônimo de Francesca Esperança. Para todos os efeitos, eu era de origem italiana. Meus poemas inflamados, onde eu gritava pela liberdade da Irlanda, foram publicados com muito orgulho na revista The Nation. Sempre com pseudônimo masculino, claro. E por causa dos meus escritos e outros motivos, o editor-chefe da revista foi preso. Mas imediatamente eu assumi a autoria dos textos libertários e assim contribuí para que ele fosse posto em liberdade. Entendeu, Oscar? Argumento, inteligência, combatividade. Então você acha que será preso? Você é um homem tão brilhante? Você reinará no julgamento, colocará seus opositores no chão com um discurso fantástico. Oscar, ouça bem. Eu não quero que você fuja para a França. Fique e enfrente a situação como homem. Eu não criei filhos para covardia. Veja bem, se você ficar e ainda assim for preso, não mudará em nada os sentimentos que eu tenho por você. Você continuará sendo meu filho. Por outro lado, se você fugir, eu jamais lhe dirigirei a palavra novamente. Oscar, antes que eu me esqueça, eu separei para você usar no julgamento aquela camisa que você tanto gosta. E as meias de seda, como você gosta. Bom gosto em roupa, disso nós entendemos. Segredinho de beleza entre mãe e filho. Nesta data, 3 de abril de 1895, em nome de Sua Augusta Majestade, a Rainha, e de acordo com a lei, este tribunal se reúne na cidade de Londres para apreciar a queixa-crime movida por Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, cidadão irlandês radicado em solo britânico, contra John Sholto Douglas, 8º Marquês de Queensberry, cidadão britânico, acusado pelo querelante dos crimes de injúria grave e difamação. John Sholto Douglas, o senhor reconhece e tem algo a dizer sobre essas acusações? Oscar, você tem que levar meus pais aos tribunais. Ele nos calunia e nos persegue. Esta é minha chance de me vingar de tudo que ele fez para mim e para minha família. E quero que meu pai apodreça na prisão. Sim, Excelência. Reconheço e afirmo essas acusações contra minha pessoa e minhas atitudes. Reconheço que expus publicamente a pessoa de Oscar Wilde por palavras e envio de cartas e cartões difamatórios, onde em um deles se lia para Oscar Wilde, que parece ser um sodomita. Alfred, eu sou um artista, e artistas não produzem ódio, apenas afeto. Eu não vou me tornar instrumento de vingança familiar. Eu não vou acusar o seu pai.
faça isso. Por favor. Por mim. Por você. Tudo por você. Sim, meritíssimo juiz. Fui eu quem o enviou. O que está em causa neste digno tribunal é uma questão de honra. Honra da minha família. Honra da minha própria honra. Escrevi essas injúrias com o propósito de forçar um diálogo com o querelante, o que pelas vias normais não consegui. Escrevi esse cartão com o único propósito de salvar a honra e a dignidade da minha família, a honra do meu querido filho e a honra da nossa sociedade. Nunca falem desrespeitosamente da nossa sociedade. Falar mal da sociedade só o pode fazer quem não consegue fazer parte dela. Pense em consentir no casamento de meu sobrinho Algernon e Cecília. Algernon não vive senão de dívidas, mas todos me conhecem muito bem. Sabem que não sou partidária de casamentos movidos por interesse. Quando me casei com Lord Bracknell, ele não possuía fortuna de espécie alguma. E isso não foi empecilho de eu aceitar a sua mão. Penso que vou dar o meu consentimento, que Algernon e Cecília sejam felizes. Porém, creio que não convém retardar muito este casamento, que se faça imediatamente. Não sou partidária de noivados muito longos. Isso dá a chance dos noivos se conhecerem melhor, o que seria o fim do casamento. Desculpe, Lady Bracknell, mas este casamento depende do meu consentimento. Sou tutor de Cecília. E só quando ela completar a maioridade é que poderá casar-se. E não darei jamais este consentimento. Mas posso saber por quê? Meu sobrinho é um rapaz extremamente aceitável. Ele não possui nada, mas ele aparenta ser tudo. E creio que isso basta para a aparência que um casamento exige. Se me permite ser franco, não me agrada o caráter desse seu sobrinho. Parece-me um entrujão. Entrujão? Oh, o meu sobrinho? Isso é impossível. Ele estudou em Oxford. Oxford. E quanto a mim, vou me casar com sua filha, Gwendolen. O senhor sabe que esta proposta está totalmente fora de cogitação. Eu não sei o que acontece nesse recanto da Inglaterra que faz com que o número de planos matrimoniais exceda a média das estatísticas. Minha cara Lady Bracknell, a questão está inteiramente em suas mãos. Assim que a senhora consentir no meu casamento com Gwendolen, darei com todo prazer minha permissão para que seu sobrinho se une em matrimônio à minha pupila. Por mera formalidade, Sr. Worthing, eu gostaria de saber se a sua pupila possui algum dote. Sim, umas 130 mil libras. 130 mil libras? 130 mil libras. Mas é claro que eu dou o consentimento para você e a minha filha se casarem. Acertaremos os detalhes mais tarde. Agora eu quero reafirmar que estou de acordo com o casamento de meu sobrinho e Cecília, uma menina encantadora. Poucas moças como ela possuem qualidades tão sólidas, duradouras e que aumentam com o tempo, não é? Ela é linda, é uma linda menina. Apenas
Mas os seus vestidos é que são de uma triste simplicidade. E o seu cabelo, então, me parece horrivelmente natural. Mas em breve modificaremos isso tudo. Uma boa criada de quarto importada de Paris opera maravilhas em pouquíssimo tempo. Lembro-me de haver indicado uma criada de quarto competente, a jovem Lady Lancing. O senhor conhece? Sim. Pois então, 4 semanas depois, nem o próprio marido a reconheceu. Pelo trecho desta obra, de sua autoria, Sr. Wilde, nota-se um certo desdém ou crítica mordaz à instituição do casamento. O senhor foi casado? Sua esposa, aqui presente, pelo que a sociedade diz, não tem em seu leito matrimonial um considerável tempo. O que o fez faltar às obrigações de marido e pai, Sr. Wilde? Esta mesma sociedade que lhe fala da minha vida deveria responder essa pergunta ao senhor. Afinal, se toda a sociedade fala, tudo ela sabe. Sim. Além disso, a esposa sou eu. Nem sequer pedi o divórcio. Jamais iria expor o pai dos meus filhos. Quem está sendo julgado é Oscar Wilde, e não a sociedade. Pois a mesma também deveria ir a julgamento, por cuidar demais da vida alheia e não cuidar da sua própria. Muito bem, Sr. Wilde. Tenho aqui comigo uma outra obra sua, muito conhecida, O Retrato de Dorian Gray. Gostaria de ler ao júri e ao público, aqui presente, um trecho por mim escolhido. No meio da sala, preso a um cavalete vertical, estava o retrato de corpo inteiro de um jovem, de extraordinária beleza. E diante dele, a certa distância, sentava-se o próprio artista, Basil Hallward. Ou seja, Sr. Wilde, temos neste trecho do seu livro um homem que admira a beleza de um outro homem. Sr. Wilde, o seu livro O Retrato de Dorian Gray pode ser considerado um livro sodomita? Eu não entendo o que vem a ser um livro sodomita. Livros são bem escritos ou mal escritos. Eles não são imorais. Eu, quando escrevo um livro ou uma peça de teatro, eu me preocupo apenas com a literatura. Isto é, com a arte. Não penso no bem ou no mal. Eu procuro criar algo que possa alcançar uma certa beleza. Isso mesmo, meu filho. Prosseguimos com o seu livro, em outro trecho. Sua personalidade teve uma influência extraordinária em mim, desde o momento em que o conheci. Eu admito que eu adorava você com loucura. Sr. Wilde, o senhor já adorou um jovem com loucura? Eu nunca adorei ninguém, a não ser a mim mesmo. Sua resposta é de que nunca sentiu isso por jovem algum. Eu peguei a ideia emprestada de Shakespeare, Sr. Carson. Ah, sugere então que o William Shakespeare sentiu isso por um jovem. O senhor confunde o autor com a obra. Nenhum pintor está preocupado com bem ou mal quando tem em suas mãos pincel e paletas. Vamos prosseguir com a sua paleta, Sr. Wilde.
Tenho aqui comigo uma carta escrita pelo senhor a Lord Alfred Douglas. Por que um homem da sua idade, senhor Wilde, se refere a outro quase 20 anos mais jovem como meu menino? Sempre o admirei. O senhor o ama? Tenho por ele afeto. Amores que nos fazem perder a cabeça. Gosto disso. E se me permitem, no século XXI, homens mandam cartas de amor para outros homens e nem por isso são tidos como criminosos. Não pedimos a sua palavra. E não estamos em seu programinha futurista, onde tudo é permitido. Quase tudo. O senhor bebe champanhe, senhor Wilde? Sim, champanhe. Champanhe no gelo, uma das minhas bebidas preferidas. E que se dane meu médico. Bebe champanhe. Em companhia de rapazes mais novos. Eu não os forço a beber. Mas também não os limita. Todos gostam de champanhe. O senhor não? O senhor presenteia rapazes? Dá dinheiro a eles? Por que, senhor Wilde? Por que, senhor Wilde? Eu tenho pouca coisa a dizer, ou muita. O que sei é que estou aqui por amor. Por um amor que não ousa dizer o seu nome. Um amor que neste século não ousa dizer o seu nome é a mais bela forma de afeto entre um homem mais velho e um homem mais novo. Assim como o amor que existiu entre Jonathan e Davi, o amor que Platão fez a verdadeira base de sua filosofia, o mesmo amor do soneto de Michelangelo e Shakespeare, e o das cartas que escrevi para Alfred Douglas e que aqui foram lidas. A não compreensão do mundo a esse amor é que me trouxe até aqui. Este amor que não ousa dizer o nome, ele é belo, elegante. A mais bela forma de afeto. Não tem nada de amoral ou antinatural ou de anormal nele. Ele é puramente intelectual. Sempre existiu e sempre existirá. Entre um homem mais velho e um homem mais novo, quando esse homem mais velho tem a inteligência e o mais novo a alegria e a vontade de viver. E por o mundo não entender este amor, ele condena. Este amor que não ousa dizer seu nome. É por este amor que aqui eu me encontro. Oscar Wilde, ajoelho máximo. Decorei frases de seu livro, sensacional! Meu filho é mesmo um máximo. Que orgulho! Salomé é uma peça linda. Assisti 2 vezes. Sempre o quis conhecer pessoalmente. E o nosso júri no século XXI absolve Oscar Wilde de todos os seus crimes e o torna ícone de uma maneira moderna de se viver. É sempre assim, senhor Marquês. Os condenados do passado se tornam grandes heróis no futuro. Ah, como
pode um devasso tornar-se ídolo? Que tempos são esses? Os bons acabam felizes e os maus tristes. A isso chamamos ficção. Sim, meu fim está próximo. Mas o que foi a vida para Oscar Wilde? Viver é uma coisa tão rara. Tem pessoas que apenas existem. A cada boa impressão que causamos, criamos um inimigo. Para sermos percebidos, temos que ser medíocres. Mas a vida é muito importante para ser levada a sério. Já vivi tudo o que tinha para viver. Para que viver mais? Amei minha vida muito mais do que minha obra. Na minha obra, coloquei todo o meu talento. Mas na minha vida, coloquei toda a minha genialidade. Não me arrependo de nada. Mergulhei minha vida numa taça transbordante de vinho. Os deuses me deram de tudo, e de tudo me servi. Mas os deuses são caprichosos. O que eles lhe dão com uma mão, eles tiram com a outra. Desci à mansão do inferno e lá me fizeram beber várias taças de fel. Passei pelo céu e pelo inferno. Já vivi tudo o que tinha para viver. O que viver mais? Morra jovem e será um belo cadáver. Eu não sou mais jovem, mas creio que ainda dou um belo cadáver. Oscar Wilde morreu em Paris, a 30 de novembro de 1900. Pouco mais de 3 anos da sua libertação. Segundo os médicos, morreu de meningite, provocada por uma infecção auditiva crônica. Apenas alguns amigos acompanharam seu enterro. Oscar Wilde, poeta, o contista, o ensaísta, o orador, o romancista, o dramaturgo e principalmente a excepcional figura humana, estava então quase esquecido. Sonhei contigo esta noite. E teu rosto radiante, sem sombra de mágoas, como nos antigos tempos, uma música sublime. Ouvi tua melodiosa voz de ouro. Senti a oculta graça que emprestava as coisas mais comuns e as maravilhas que arrancavas do nada, revestindo tudo dos ricos trajes da beleza, fazendo deste mundo um lugar encantado e agora não mais encarcerado, mas gloriosamente livre. Tu me estendias por entre as trevas a tua mão, mas de repente surge a nos separar um sombrio portão. E chorei. Chorei pela perda de tuas palavras ainda não escritas. Chorei pela perda de teus mistérios não revelados.
Chorei pela perda de teus contos esquecidos. Chorei pelas maravilhas que ainda poderias ter criado. Chorei pelos pensamentos, agora sem voz, como pássaros cantores assassinados. E então despertei e lembrei-me do rosto, das sombras e da melodia.